Lembrando agora que a gente está respondendo algumas perguntas que vocês fazem para a gente no direct e a gente agora faz uma forma de GTV trazendo luz ao conhecimento da farmacologia de uma maneira extremamente aplicada. Então, a pergunta aqui foi em relação ao uso da insulina. A insulina regular, a colega perguntou se a insulina administrada antes da refeição, ela foi esquecida e agora foi remanejada para ser usada após a refeição. Se o número das unidades deve ser o mesmo e se a resposta vai ser a mesma. Então lembre uma coisa, quando nós temos a insulina regular, que tem uma liberação aí um pouquinho mais lenta do que a Lispro ou Asparte, o seu efeito começa a aparecer logo após os 30 minutos após a aplicação. Então o problema de administrar a insulina após a refeição é de que o paciente vai ser vulnerável a uma hiperglicemia pós-prandial, pós-refeição. A glicemia vai aumentar muito e esse efeito da insulina pode acontecer após ou então no finalzinho dessa onda hiperglicêmica do paciente. Então a eficiência do controle da insulina não vai ser bem estabelecido quando eu dou esse intervalo de liberação da insulina e a glicose já está em altos níveis. Então, de fato, o nosso plano ouro é sempre promover formas de lembrança para que a insulina seja aplicada antes mesmo da refeição. Caso o indivíduo tenha problemas em relação a esse rigor de ser usado bem antes das refeições, no caso aí meia hora antes da aplicação, convém conversar com seu médico e pensar em insulinas de ação mais rápida, aquelas que já começam a ter o seu efeito em 15, 10 minutos, que são as insulinas de ação ultra rápida, como a Lispro e a insulina Asparte. Então, é mais definir agora uma certa disciplina. É lógico que um dia só isso não vai recorrer em riscos absolutos, claro que não, mas o problema da hiperglicemia persistente pode inclusive ser acompanhado por dados laboratoriais, como hemoglobina glicada, e saber que ela não vai estar no alvo se esse paciente passa a ter essa rotina de administrações de insulina esquecidas após as refeições, né? O papel da insulina, na verdade, é ajudar na translocação do GLUT4 para a membrana. Essa translocação acontece ao longo de alguns minutos, não é? É um transportador que precisa chegar à membrana e aumenta, portanto, o influxo da glicose em dois tecidos, tecido adiposo e músculo. O restante dos tecidos não há necessidade, né, da ação da insulina para que a glicose entre. É bom lembrar isso. Então, em indivíduos com hiperglicemia, a glicose começa a fazer festa em muitos tecidos, inclusive os neuronais, ajudando nos fenômenos de neurotoxicidade, justamente porque o excesso de glicose também favorece a formação de radicais livres, proteínas glicadas e as consequências da hiperosmolaridade. Ok? Então aqui, uma revisãozinha rápida. Insulina deve ser administrada regular antes das refeições, a fim de coincidir o seu pico plasmático com o momento do pico da hiperglicemia pós-prandial. Beleza? Um grande abraço, mande mais suas perguntas, coloque aí no direct e à medida que a gente vai recebendo, a gente vai respondendo com o tempo. Beleza? Grande abraço!